Olá, papai e mamãe. Então, cenáriozinho novo, já sabe, né? Tema novo. E esse tema, aperta o cinto, que a gente vai falar sobre um assunto que tem muito pai e mãe tem pavor de falar. Quer pensar que o filho é assexuado, entendeu? O filho não pensa nessas coisas, não vou precisar conversar desses assuntos. É isso mesmo, você já tá desconfiando, né? Vamos falar sobre sexo ou sexualidade infantil. Mas já, mama, eu tenho que falar desse assunto com meu filho. Eu não quero nem pensar nesse assunto. Então, vai pensar agora junto comigo. Olha que delícia. Vamos começar? Então, tem muito pai e mãe que não quer conversar sobre esse assunto, quer fazer de conta que não existe, né? Ou dar aquelas passadas pelo assunto obrigatoriamente, porque não teve como correr. Mas nós deveríamos investir no desenvolvimento dos nossos filhos nessa área também. Porque, por mais que você queira correr dessa área, ela vai se desenvolver de alguma forma. Eu sempre pensei o seguinte: quem tem que ensinar a respeito dos valores, a importância, a relevância e como se olha para cada questão importante da vida tem que ser o pai e a mãe. Afinal de contas, se não aprender comigo, vai aprender com alguém. É melhor a gente assumir essa responsabilidade, se preparar para esse tempo e desenvolver uma forma bacana de anunciar esses valores, porque eles fazem parte da formação do seu filho também. Então, falar de sexualidade é falar da formação do caráter do seu filho. Então, papai e mamãe, para ajudar você nessa área, a se organizar e se preparar para comunicar-se melhor com seu filho com relação a essas questões sexuais, eu vou dar algumas dicas para você. Primeiro, coisas para você evitar. Evita falar mentira. Evita falar para ele, não sei do assunto, não sei o que é. Ou falar, sexo não é legal. Ou dizer pro seu filho assim, sexo é uma coisa suja, é pecado. Porque são todas questões que o seu filho uma hora vai acabar chegando à conclusão que não são verdade e ele não vai confiar em você para ser essa pessoa a quem ele recorre quando ele tem questões nessa área. Outro erro comum que os pais cometem também é delegarem a outra pessoa aquilo que o filho veio perguntar para ele. E aí eu quero logo colocar uma coisa, porque tem gente que deve estar pensando assim, então, se meu filho vier me perguntar, eu não posso falar para o meu marido conversar ou para minha esposa conversar? Lógico que pode, vocês como casa. Mas terceirizar para outra pessoa, vai falar com sua avó, vai falar com seu tio, vai perguntar pro seu professor, né? Não joga fora essa oportunidade de gerar um vínculo tão bacana numa área tão importante que o seu filho tá te dando, porque se ele veio perguntar, é porque ele confia na sua opinião. Outra coisa importante é você observar que você não deve dar muitos detalhes. Por quê? A intenção não é erotizar o seu filho, não é transformar o seu filho numa pessoa, né, obcecada por sexo de um minuto para o outro. É você simplesmente pontuar a existência e o momento para que ele compreenda e vá conseguindo organizar-se diante dessa nova perspectiva sem que ele tenha um foco exacerbado sobre a área. E aí, detalhes exagerados, você expor a sua vida conjugal para explicar algo para o seu filho, usar materiais pornográficos para expor, né, exemplos e mostrar algo para o seu filho, não é o melhor caminho. Não superexponha o seu filho a questões antes do tempo. O que ele precisa saber, mas não existe essa necessidade de uma superexposição para que estimule nele sentimentos, necessidades e curiosidades que podem amanhã virar um problema para você dentro da sua casa. E aí, para você que tá assim, não, mas meu filho nunca me perguntou nada, então ele não tem curiosidade? Tem sim. Talvez ele não se sinta à vontade de conversar sobre o assunto com você. E aí, tem que partir de nós. Prepararmos um ambiente, né, termos os diálogos abertos, aproveitarmos oportunidades, às vezes um filme, um desenho, uma abordagem, uma pessoa próxima, né, que surge o assunto, pode ser uma excepcional oportunidade para você entrar no assunto, conversar com ele de maneira clara, transparente, sem mentira e pontuando o valor da vida sexual como você quer formar no seu filho e não deixar ele à deriva para que ele absorva conforme seu entendimento ou o entendimento daqueles que querem ensinar a ele, já que você não está fazendo a sua parte. Uma coisa que me chama muito a atenção é como que a vulgaridade, a malícia, o duplo sentido está em
todas as esferas da vida dos nossos filhos. Desde programas de TV, filmes, desenhos animados, uma super exposição da criança a um teor, a um conteúdo erótico, com uma pegada erotizante que não é bacana. Então, você, papai e mamãe, que tá me ouvindo e tá, assim, alinhando seu pensamento com o meu, tá considerando que, de fato, eu preciso entrar nesse circuito e ajudar o meu filho a construir um valor com relação ao sexo e a sua sexualidade de forma saudável, condizente com a sua faixa etária, eu quero dizer que esse é só o comecinho. No próximo programa, eu vou conversar com você sobre a percepção da criança sobre a sua sexualidade em cada faixa etária, de forma prática, para ajudar você, papai e mamãe, a desenvolver esse assunto tão legal na vida do seu filho.